Mais uma vez, um privilégio estarmos aqui a falar da Palavra de Deus e hoje vamos ter a lição da Escola Sabatina, com um título muito sugestivo, Um Dia no Ministério de Jesus. Vamos nos colocar exatamente como se fôssemos um apóstolo neste Ministério de Jesus e vamos tentar explicar humanamente, claro, tudo aquilo que Marcos nos deu para nós entendermos qual foi o Ministério de Jesus. Mais uma vez, esta equipa é uma dupla é o mais velhinho, o mais novo, já com alguma idade, para ter juízo. Temos o Macedo, a quem eu cumprimento, e que espero que esteja tudo bem contigo, que Deus nos abençoe grandemente. Ok, Jorge, meu querido amigo Jorge Bessa, portanto, um grande abraço, que Deus nos ilumine e nos guie no estudo da sua lição, da sua palavra, e que possa também iluminar e abençoar aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Que Deus nos abençoe a todos e nos ilumine, portanto, é o meu desejo, portanto, enfim, neste momento. Quero cumprimentar também o nosso amigo. É bom também referir o nosso querido amigo Rubem Rodrigues, que faz um excelente trabalho na técnica, portanto, enfim, controlando a gravação. Um grande abraço para o Rubem, que Deus o abençoe a ele também e à sua família. Ora, estando então nós aqui neste Ministério, Macedo, eu faria-te aqui a pergunta, que Ministério é este? O Ministério de Jesus na salvação da humanidade, na salvação de todos aqueles com quem ele entrava em contacto, naquele momento, naquele local, naquele tempo, mas para toda a humanidade. Nós não vivemos o tempo em que Jesus andou aqui na Terra como homem, mas beneficiamos também desta maravilhosa salvação que ele nos concedeu através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Todos nós somos beneficiados com este ministério de Jesus. Foram beneficiados aqueles que os contemporâneos de Jesus na Palestina, e somos nós beneficiados agora também. Toda a humanidade é beneficiada. Ora, nós aqui no estudo desta lição, vemos que neste Ministério está algo muito importante para nós seres humanos. É que Jesus escolheu humanos para estarem imbuídos de responsabilidade neste Ministério. O que nos dá a nós, hoje também, um orgulho bastante grande, o orgulho cristão, não é? Que é um orgulho diferente daquilo que nós normalmente comum chamamos de orgulho, é uma importância na nossa vida nós sermos parte deste ministério. Cristo, sendo Deus, não fez isto sozinho, ele podia escolher anjos para fazer isto, podia fazê-lo sozinho, mas ele escolheu a nossa participação e começou, exatamente conforme a lição nos diz, começou por fazer que os homens escolhidos por ele fossem pescadores de homens. Ou seja, em vez de pescar, portanto, ou seja, como nós sabemos, pescador de peixes, que apanham os peixes nas redes e com as suas canas, aqui Jesus ensina-nos a pescar de uma forma diferente, a levar o Evangelho para que o Evangelho faça vir ao rebanho que Jesus pretende, faça vir todos aqueles que acreditam e verdadeiramente aceitam que Jesus seja o orientador na vida. Claro, sem dúvida. Portanto, este ministério de Jesus em nosso favor, portanto, é um ministério que nós também devemos imitar dentro das nossas capacidades e limitações. Como disseste há pouco, e é verdade, Cristo podia ter utilizado os anjos, mas utilizou seres humanos, humildes. Ele começou, os primeiros discípulos eram humildes pescadores, ignorantes, portanto, iletrados, e que transformaram o mundo. É incrível, realmente. Portanto, o que estes homens conseguiram fazer pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus, porque marcaram a história, transformaram o mundo. Homens que muitos deles eram iletrados, ou praticamente a maioria. Portanto, mas realmente, deixaram uma influência extraordinária, né? Exerceram este ministério, foram continuadores deste ministério de Jesus. E nós também devemos, na atualidade, devemos ser os continuadores deste ministério. O ministério em favor da humanidade. E a forma como Jesus fez o chamado até é engraçada, porque Jesus andava a passear no sítio onde eles trabalhavam, porque eram pescadores,
andava a passear, pronto, na praia, e ao ver aqueles jovens na sua faina, na sua labuta, não é? Chamou-os e provocou-os a que aceitassem o chamado, e automaticamente sabemos, e pelo menos estes primeiros 4, sabemos que eles prontificaram-se logo de imediato a seguir Jesus. É bonito nós estudarmos esta situação. Marcos não nos diz muito sobre como é que Jesus foi em pequeno, como é que Jesus foi crescendo, mas diz-nos aqui, com uma marca muito evidente, diz-nos aqui como é que portanto, este plano, este ministério de Jesus começou. E começa exatamente com uma situação que para nós é extremamente importante. Há um homem que nasce antes de Jesus, que vive no deserto, que serve exatamente do Um primeiro, precursor. Precursor. portanto, o precursor, exatamente como dizes, o precursor deste ministério. Fala-nos um pouco de quem é e a sua ação. Esse homem a que tu te referes, portanto, é o bem conhecido João Batista, né? Que vivia no deserto, Exato. portanto, um homem simples, portanto, um homem de Deus, e que foi suscitada, a sua existência foi suscitada para preparar o caminho de Cristo, para preparar, portanto, a senda, o caminho para a obra que Cristo iria realizar. Ele foi o precursor, né? No espírito de Elias, como a palavra de Deus o diz, né? E ele batizava no Rio Jordão. E quando Jesus aparece, ele, o que é que ele diz? Nós conhecemos bem a história. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele compreendeu perfeitamente quem era Jesus. E ele diz isso. E Diz. há aqui uma situação que estás a tocar no ponto, que é importante, é que é exatamente o batismo. Não existia antes e passou a existir agora, o que faz uma marca que até hoje existe, que é a marca dos cristãos. Os cristãos descem às águas exatamente para receberem a bênção do Pai, e é dada, quando nós nos batizamos, alguém invoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nós quando somos batizados. É um fenómeno novo que começa exatamente com João Batista e que deve ser revelado, porque é exatamente o início de um novo percurso na vida da Terra, da humanidade. Claro. E para marcar aquele momento, a Trindade manifesta-se exatamente nessa altura em que o João Batista batiza Jesus. O Filho sai da água, o Pai fala e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Portanto, a Trindade, portanto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam presentes ali naquele momento, marcando o início do ministério de Jesus, não é? Portanto, mas este precursor foi importantíssimo. João Batista, ele preparou o caminho para Cristo. Ele batizava, ele pregava o Evangelho, ele apelava ao arrependimento e à confissão dos pecados. E Jesus continuou, portanto, completou a obra que João Batista tinha iniciado, não é? Nós sabemos depois o que é que aconteceu com João Batista, portanto, e Cristo continuou, portanto, aquilo que João Batista, a obra à qual João Batista tinha dado início. Portanto, há aqui uma situação nova na vida de nós seres humanos, que é este ministério de Jesus, que aponta para que nós estejamos preparados para o reino que tinha chegado. O reino chegou e, portanto, Jesus estava cá na Terra para cumprir o plano, e João Batista exatamente dá todo o cerimonial de que Jesus é o Messias, e perante o seu batismo é anunciado exatamente que ele é o Messias. E mais, nós temos a certeza disso porque o céu abre-se e sai, portanto, há uma voz, que é a voz de Deus, que anuncia exatamente: eis o meu filho amado. E, portanto, há aqui uma situação concreta da revelação de Deus, e isto é profético. E depois acontece também outra situação: o próprio Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, ou seja, é uma situação viva a cores. Portanto, não é uma situação contada, é uma situação que é testemunhada pelo ser humano como real e autêntica, porque além da voz,
há o céu que se abre e há a pomba que desce, portanto, são tudo situações que são visíveis. E, portanto, claro, não se traduz aqui dúvida nenhuma. E João Batista tinha já dito tudo isto, e quando Jesus aparece, inclusive a frase dele, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, tudo exatamente, aquilo que estava anunciado pelos profetas estava ali consagrado. claro. Portanto, era E uma João Batista, evidência plena. claro. E João Batista não tinha Uhum, dúvidas acerca da divindade de Cristo, não é? Portanto, João Batista foi o uhum, precursor como homem, um ser humano limitado, não é? Portanto, ele tinha consciência de que aquele homem que estava ali diante dele, o Cordeiro de Deus que ele refere, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era um ser muito superior a ele, era o Criador, era Deus encarnado, Deus feito carne, não é? Porque ele até próprio diz, eu não sou digno de desatar, portanto, as suas alparcas, não é? Portanto, ele reconhece exatamente a superioridade daquele ser, não é? O Cordeiro de Deus claro, que tira o pecado do mundo. E então o Espírito Santo conduz depois Jesus ao deserto, não é? Como conhecemos bem a exato. história, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo e permaneceu portanto, no deserto 40 dias e 40 noites, como conhecemos bem a E história, não é? Marcos, e Marcos nesta explicação que dá, ele, embora não tenha dito nada sobre Jesus quando era novo e quando Jesus cresceu e companhia, Claro, mas ele é muito pragmático naquilo que diz logo após Jesus ter saído do deserto. Tudo aquilo que foi acontecendo, claro, nomeadamente como é que ele escolheu os discípulos, portanto, os milagres que foram acontecendo, a forma como Jesus falava, as parábolas, ele dá aqui uma ênfase muito grande a todo o cerimonial que Jesus foi impactando connosco. Como é que ele vivia os sábados, como é que ele vivia a relação com o povo, as situações de cura, os milagres que foram acontecendo de cura física e de cura espiritual. Nós temos em Marcos, logo no primeiro capítulo, nós temos aqui uma série de acontecimentos que são muito, muito relevantes da forma e daquilo que o Messias estava, portanto, já indicado que ia fazer e aquilo que ia demonstrar, que Jesus ia demonstrar, que é a verdadeira relação de Deus com o homem, que é uma situação que Deus quer o homem curado, não quer o homem sobre o efeito demoníaco, não quer o homem preso a situações satânicas e, portanto, Jesus veio salvar o homem, veio libertá-lo dessas situações e nós, em Marcos, temos exatamente no primeiro capítulo toda uma série de histórias, a libertação das doenças como a lepra, a situação da cura de todos aqueles que iam ter com Jesus e uma série de milagres que foram acontecendo e outra situação bastante importante também, que era a capacidade de Jesus estar em permanente oração, em claro, permanente contacto com Deus. Isto claro. é muito relevante para as nossas vidas cristãs hoje em dia. Exatamente, é um exemplo para nós. Se ele, que era Deus, era um ser divino e sentia necessidade de ligação com o Pai através da oração, o que se dirá de nós, não é? Portanto, que seres humanos Uhum. pecadores e falíveis, não é? Portanto, ele contacta então portanto, com estes homens. Primeiro há dois discípulos de João Batista que seguem Jesus, um deles é André, irmão de Pedro, que apresenta depois Pedro a Jesus e vice-versa. Depois, portanto, ele fala depois em Tiago e João, né? Também dois irmãos. E eles pescavam, eram pescadores, e Jesus convida-os para serem pescadores de homens. Portanto, eles sentiram, portanto, se eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, é porque eles viram qualquer coisa de especial em Jesus. Aquele apelo que Jesus fez, aquele chamado foi um chamado poderoso. Se fosse outra pessoa qualquer, com certeza que aqueles homens não seguiriam, né? Não tomariam esta decisão. Mas eles sentiram qualquer coisa de especial em Jesus, que havia qualquer coisa de especial e de importante, né? E deixaram tudo e o seguiram, né? Eles sentiram É, exatamente, havia um apelo, um chamado para uma coisa maior. claro, Marcos tem aqui uma situação que nos dá a entender que eles, portanto, estes discípulos, estes irmãos, já conheciam portanto, a profecia do que é que ia acontecer, portanto, com o Messias,
através das pregações que João Batista ia fazendo. Porque diz aqui na lição que aparentemente os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Portanto, seguir, digamos que a semente já vivia dentro dos corações destes discípulos e que, ao verem Jesus, se renderam completamente ao chamado, exatamente claro, por viram que ali estava e os milagres foram dizendo isso. Há um milagre que acontece em que Pedro, quando está a pescar, depois a pescaria é tanta que Pedro até diz: eu sou pecador, eu não mereço isto. Não é? ausenta-te de mim, Senhor Deus. Ele até diz para Jesus se afastar, porque ele não merecia uma situação daquela, uma evidência tão grande que estava Da ali perante ele, divindade, do poder de Jesus. Cristo. Exatamente. E, portanto, isto é de uma alegria imensa quando nós nos colocamos, enfim, mentalmente, no papel de se eu fosse Pedro, se eu fosse André, se eu fosse um destes, ou Tiago, ou João, se eu fosse um deles, o privilégio que eu tinha de estar ali a lidar com Jesus, que eu, a priori, profeticamente sabia que ia acontecer, mas depois estar ali ao vivo e a cores Claro, a claro, ver os milagres, a ver os acontecimentos. Portanto, isto é de uma situação realmente invejável na vida de um ser humano. claro. As palavras de Jesus moviam as pessoas a responderem, diz aqui. E a vida deles, a vida dos discípulos, bem como a do próprio mundo, nunca mais foram os mesmos. Portanto, eles marcaram a história. Cristo marcou a história. Os discípulos marcaram a história e deram início, portanto, foram os continuadores da obra de Cristo, enfim, com as suas limitações como seres humanos, mas fizeram um trabalho extraordinário. Em pouco tempo, o mundo de então foi alcançado pelo cristianismo, não é? Eles realmente foi uma obra, se fosse apenas uma obra meramente humana, isto não tinha acontecido. Atrás daqueles homens havia o poder do Espírito Santo, o poder divino, o poder de Deus, não é? Depois a lição continua, portanto, falando daquilo que aconteceu, aquele culto inesquecível em Cafarnaum, não é? Jorge, agora se Exato. puderes, portanto, relatar portanto, em breves palavras o que aconteceu. Este culto vem demonstrar a autenticidade do sábado como o dia do Senhor. É um privilégio nosso vermos todo o caminho que Jesus tem, é um caminho de coerência com aquilo que ele nos deu nos seus mandamentos. E o próprio Jesus, quando vai entrar em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ele ensinava. E acontece aqui uma situação que eles não estavam preparados para isto, é que sai um espírito imundo e que exclamou, que disse, e que nós temos aqui escrito na palavra de Deus, que diz, Jesus, portanto, mete-se com Jesus e Jesus automaticamente não o deixa falar e cura-o, portanto, retira-lhe dele o espírito mau. Mas ele ainda disse, sei bem quem és, o Santo de Deus, não é? Exatamente, portanto, e aqui o estranho para nós humanos é isto, quando nós estamos na igreja dizemos assim, então mas porquê que Cristo mandou calá-lo? Por outro lado, Cristo diz, ide e pregai, mas aqui em determinadas situações mandou calar para que eles não dissessem mais do que aquilo que Cristo tinha ou estava a permitir. E nós às vezes fazemos aqui a pergunta, e eu também faço essa pergunta, de porquê que Jesus mandou este homem calar-se, porque os espíritos de mal, a gente sabe muito bem pela leitura da palavra de Deus, eles já conhecem Jesus desde o início, portanto, eles foram expulsos do céu, eles sabem quem é que é Jesus, portanto, eles não têm dúvida nenhuma do quem é Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Nós podemos ter dúvidas, mas os demónios não têm dúvida nenhuma, que eles sabem. Claro. Então, Eles bem melhor do conheceram. que nós. Eles conheceram frente a frente. E, portanto, nesta situação, quando eles são confrontados, porque eles depois desceram à terra e ficaram por cá, e quando Jesus vem no plano da salvação, eles são confrontados porque eles estão cá e quando passam por Jesus, eles manifestam-se. E Jesus mandou-os calar. E eu estou convencido que Jesus mandou-os calar porque era plano diabólico que Jesus, a ser anunciado como Messias, tivesse logo problemas desde o início. Portanto, tivesse logo problemas com o povo judeu, com aqueles que não estavam, que não estudavam a palavra de Deus, que aqueles que não acreditavam, porque ele criou
os demónios criaram a atmosfera propícia para que houvesse dúvidas que Jesus era o Messias. E começaram a criar situações relacionadas com a palavra de Deus, que tudo aquilo que Jesus falava era interpretado sempre ao contrário, sempre como blasfémia, sempre como situações anormais. Quando Jesus estava a demonstrar exatamente o contrário, estava a mostrar o amor genuíno e a realidade que é a relação com Deus, com o homem, e que estava completamente deturpada pela ação do sacerdócio que havia na altura e que ainda existe a continuidade hoje. Okay? Porque hoje continua a haver essa confusão e essa dúvida. Portanto, o plano de Deus é um plano de amor, não é esta confusão que nós temos constante nas doutrinas das igrejas e companhia. Claro. Não há muito a aprender com aquilo que o demónio diz, não é? Portanto, com aquilo que os demónios dizem ou diziam. Portanto, não há muito a aprender, não é? Portanto, eu compreendo que Jesus os mandasse calar, não é? Portanto, até porque a intenção do demónio era perturbar. O espírito de profecia, e na parte final da lição, o espírito de profecia, a senhora White fala nisso, a senhora Helena White fala nisso, que ele distraiu as pessoas. As pessoas desconcentraram-se daquilo que Cristo estava a falar, não é? O demónio tentava perturbar e eu aproveitava tudo para perturbar a mensagem e as palavras de Cristo e a ação de Cristo, né? Portanto, é por isso nós compreendemos porque é que Jesus não deixava os demónios falarem. Porque tudo aquilo que eles diziam era para perturbar, para criar problemas, para enganar, para seduzir, né? Portanto, não há muito a aprender daquilo que os demónios dizem. Daí o facto de Jesus os mandar calar. E Jesus expulsa o demónio e cura aquele homem. Entretanto, depois é interessante que, portanto, mas isso depois iremos ver mais à frente, que há outro pedido de silêncio que Jesus faz, mas isso é outra história, iremos ver mais adiante, né? Portanto, Jesus cura este homem e todas as pessoas ali presentes ficam assombradas, ali na sinagoga de Cafarnaum e em toda a cidade, né? Porque as pessoas comunicam e informam-se e toda a gente fica a saber o que se tinha passado, né? Ao ponto de perguntarem que doutrina... Exatamente, eles perguntam inclusive que doutrina é esta, pois com qualquer ordena aos espíritos imundos que lhe obedeçam. Portanto, havia aqui, humanamente, uma situação que está confusa. Eles não tinham sido ensinados a ver a realidade da relação de Deus com o homem, porque eles, inclusive, ao dizerem aqui que doutrina é esta, ou seja, que poder tem, claro que era o poder do Messias, era o poder de Deus, que vinha na figura de Jesus, que estava anunciado pelos profetas, que isto ia acontecer. Simplesmente eles nunca lidaram ao estudo pormenorizado, andaram sempre com esquemas espirituais muito afastados daquilo que era o plano de Deus. E eles maravilharam-se nas duas situações. Primeiro, maravilharam-se com a doutrina de Cristo, pela forma como ele falava. Diz aqui, e maravilhavam-se com a sua doutrina. Porquê? Porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Portanto, eles ficaram maravilhados com as palavras de Cristo. Cristo encantava realmente a forma como falava, né? Era uma doutrina que enchia o coração. As pessoas ficavam deliciadas com aquilo que Cristo dizia, né? Portanto, eram beneficiadas com as suas palavras. Portanto, maravilhavam-se com isto. E depois maravilharam-se com a expulsão do demónio, né? As pessoas ficaram assombradas e diziam realmente que poder é este, que doutrina é esta, quem é este homem que tem poder sobre os demónios, consegue fazer estas coisas. Até nós, se lá tivéssemos, né? Embora conheçamos a história, mas imagino que se lá tivéssemos presentes, nós íamos ficar maravilhados com isto, né? E há aqui um fenómeno que nós temos que pensar, que é este. O contraste que existe entre as forças do mal e o poder de Deus é aqui de manifesto também nestes episódios. Porquê? Porque nós sabemos, nós humanos, temos uma tendência de acreditar muito facilmente em tudo que vem, que seja espiritual, e portanto criamos aqui uma atmosfera quase de facilitismo em torno das interpretações. Mas este episódio, que é um episódio bastante profundo, revela aqui que os poderes do mal, eles têm uma certeza absoluta no poder de Deus. Eles sabem exatamente até onde é que vai o poder de Deus. E, portanto, eles não brincam na situação com Deus. Portanto, eles são até, vamos lá, eles têm a coragem
de falar diretamente com o Rei do Universo, de uma forma até que nós podemos aqui ver de submissão, porque eles têm a noção de que Deus é um Deus santo. Eles próprios dizem, santo, santo de Deus. E na nossa lição até diz aqui no parágrafo, diz, ele admitiu que Jesus, portanto, o espírito mau, admitiu portanto, que era o santo emissário de Deus, em contraste com as hostes impuras e profanas de Satanás. Naturalmente, em um ambiente de culto, esperamos coisas e pessoas santas, não coisas profanas e impuras. Assim, nesta história existe um forte contraste entre os poderes do bem e as forças do mal. Neste evento, vemos a realidade do grande conflito. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem Jesus era, aquele demónio sabia e reconheceu isto publicamente. Portanto, o demónio reconhece que Jesus era o santo de Deus. E nós, humanos, e a Igreja na Terra instituída naquele tempo, e hoje também, não reconhece isso, porque se reconhecesse não tinha as atitudes que tem. Claro. Portanto, devido às conotações políticas e às expectativas messiânicas portanto, que as pessoas tinham naquela época, era arriscado afirmar ser o Messias. No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações, portanto, de quem Jesus é. Portanto, se Jesus se afirmasse abertamente que era o Messias, isto iria causar problemas. A sua obra iria ser perturbada, não é? Portanto, o inimigo aproveitaria tudo isso e os fariseus, os escribas, os saduceus aproveitariam tudo isso para dificultar a obra de Cristo. Não é? Por isso é que nós vemos que Jesus muitas vezes pede às pessoas silêncio, que não digam nada daquilo que aconteceu. Os homens têm a tendência de, no barulho, dividirem para reinarem. E o contraste aqui é vivido. Jesus quer o silêncio exatamente para que nós, no silêncio, meditemos seriamente nas coisas que são dele. Porque no barulho nós também estamos confundidos e não estamos concentrados. Claro. Mas o silêncio, e isto é real na vida humana. Mas o silêncio no que refere àquilo que Jesus fazia, aos milagres que fazia. Exato. Como neste exato. caso. Eu estou a falar no contexto espiritual. Exatamente. E as pessoas, a lição também diz aqui que as pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo. Não é? É importante saber quem é Jesus. Mas também como é que nós vamos responder a esse conhecimento em relação ao plano da salvação, em relação à sua segunda vinda. Vamos aceitá-lo como o nosso Salvador pessoal? Deus queira que sim. Deus queira que nós e todos aqueles que nos ouvem tomem, portanto, essa decisão, não é? De aceitar Jesus como o nosso Salvador pessoal. É importante saber quem Jesus é, ter um relacionamento com Jesus e aceitá-lo como Salvador, não é? Tomar a decisão de seguir o seu caminho. E perante as doutrinas que Jesus nos vai ensinando, nós termos o cuidado de, ao estudá-las, nós as colocarmos como gravadas no nosso coração. Ou seja, fazerem parte da nossa vida interna, do nosso caráter. Porque o ir à igreja só, o ouvir, o falar, ou muitas vezes nós gostamos muito de falar, e estas situações, se não forem realmente colocadas no nosso coração, se esta salvação que Deus nos dá, esta garantia de salvação, nós não colocarmos no nosso caráter, se nós não aceitarmos realmente viver a vida que Jesus nos ensinou, nós não vamos ter realmente grande sucesso. E quando Jesus nos ensina que nossa vida deve ser uma vida de oração, ou seja, deve ser uma vida de contacto com o Criador, contacto com Deus, para termos uma vida plena, como é que nós, não orando, não falando com Deus, vamos sendo orientados? Não somos. Se nós temos a palavra de Deus e nem sequer a estudamos, nem meditamos nos pormenores, se muitas vezes estamos a lê-la e não estamos preocupados que o Espírito Santo nos ajude a interpretar aquilo que estamos a ler, o que é que isso vale? É quase como se fosse ler um romance ou ler uma história qualquer. Nós temos que estudar a palavra de Deus de maneira a que ela seja viva, seja uma seiva viva dentro de nós. Isto é que é importante. E isso tem que ser com o Espírito de oração e com o derramamento do Espírito Santo. Claro. Aquilo que lemos e ouvimos, portanto, a influência que temos através da palavra de Deus e a oração, né, uma comunhão com Cristo, portanto, pelo poder do Espírito Santo, deve-nos levar exatamente a uma transformação, à transformação do caráter, que é a única coisa que levaremos para o céu, como sabemos, né? Portanto, tudo isto, a palavra de Deus, aquilo que vemos e ouvimos, aquilo que lemos, deve levar exatamente a esta transformação, a esta resposta, né? Mas a lição continua e agora fala sobre portanto, quando Jesus
ajuda a sogra de Pedro, não é? Jesus vai à casa de Pedro com os seus discípulos e a sogra está com febre, está doente. E Jesus cura, não é? Jesus faz aqui mais um milagre. Diz que ela logo imediatamente se levantou e que os servia. Quem é curado, quem é beneficiado pelas bênçãos divinas, também deve beneficiar e ajudar os outros, não é? Nós recebemos para Exatamente. dar. E temos a história depois a seguir também, que é relevante. A questão de Jesus estar até. Portanto, nós sabemos que eles estavam já quase na viragem do sábado, quando aconteceu esta segunda história. O que demonstra que o povo guardava o sábado. Mais uma vez, portanto, Claro, está sem aqui dúvida. focado esta coisa. Portanto, eles guardavam o sábado como dia do Senhor e Jesus vive exatamente cumprindo este preceito. E depois temos aqui, na lição, diz-nos, durante horas a fio, o povo, porque Jesus estava em Cafarnaum, portanto, continua aqui a história, e temos esta história em Marcos 1,33, Jesus estava em Cafarnaum e diz, durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se o dia seguinte o médico, que era Jesus, que ali estava, ainda estaria com eles. Eles Nunca queriam antes aproveitar a Cafarnaum, oportunidade, não é? Queriam exatamente ao aproveitar a máximo, oportunidade. nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações de libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzia. Quando presenciou o sofrimento dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Ora, nós vemos aqui uma coisa maravilhosa, que é o amor completo que Deus tem por nós. Ele é um Criador que tem um amor por nós, criaturas suas, de uma dimensão que nós nem sequer imaginamos. E ele sentia-se E a feliz em alegria que ajudar as Jesus teve, pessoas. exatamente. E devíamos ter isto como privilégio nosso. Temos um Deus tão grande, tão grande, tão grande, e nós sendo tão insignificantes, e Deus tem um valor, dá-nos um valor tão grande, tão grande, tão grande, que é pena a grande parte da humanidade não dar resposta a este amor que Deus tem por nós. É É verdade. realmente, e a própria igreja que tem a possibilidade de estudar a vida de Jesus, não dar a devida conta e receber este amor e viver este amor que Jesus nos dá. Claro. Depois, os discípulos, portanto, Jesus depois retira-se para a oração, logo muito cedo, né? Vai orar. Ele lá está a necessidade que ele tinha de comunhão com o Pai. Os discípulos vão ter com ele e dizem que, enfim, que as pessoas continuam à espera, querem vê-lo, querem falar com ele, querem ouvi-lo. E Jesus responde: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Portanto, Jesus, o seu objetivo, o seu anseio era beneficiar toda a gente. Ele não se queria limitar apenas a uma região. Ele queria, portanto, abençoar todos, sem distinção, não é? Nós sabemos até que mais tarde ele depois até acaba por sair dos termos, das fronteiras enfim, de Israel e vai até, portanto, a Sirofenícia, né? E acaba por também curar a filha daquela mulher Sirofenícia. Mas isso, enfim, é outra história, né? Mas nós vemos aqui a intensidade que Jesus tinha em expulsar demónios. Era realmente um ministério bastante grande. Cada vez mais afastar os demónios, afastar todo o poder do mal. Este é o princípio da nossa vida. É afastar tudo o que seja diabólico de perto de nós. E a maior parte das vezes nós não temos essa coragem. Claro, claro. Há aquele versículo bem conhecido, que nós conhecemos, em que Jesus diz: o ladrão, estavas a referir exatamente ao inimigo, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem abundância. É isso que ele deseja. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo só quer fazer mal. O inimigo só quer destruir. Não ama ninguém, não gosta de ninguém, ele só quer fazer mal, perturbar e destruir. Jesus vem para que tenhamos vida em abundância. Que Deus nos ajude a todos a aceitar esta vida em abundância, não é? Porque Exatamente. Deus Agora, criou-nos para já na sermos parte... felizes. Claro. Agora, já na parte final, temos outro tipo de atuação que Jesus fez, que é exatamente separar-nos das doenças que nos separam do homem. Havia uma doença, que era a lepra, que essa doença permitia que nós, seres humanos, quem tivesse essa doença, ficava isolado dos outros todos. Portanto, e Era Deus vem excluído. criar aqui uma situação também de cura para que o ser humano, nada separe o ser humano um do outro.
E a cura desta doença faz com que aquele homem, portanto, seja um exemplo para nós hoje, porque a lepra, muitas vezes, e ainda existe hoje, não na forma de doença em si, doença de pele, mas a lepra como a rejeição do nosso próximo e a rejeição de nós próprios perante a sociedade e perante a humanidade. E nós não devemos estamos no mundo, Deus, Jesus até faz uma oração por nós, não os tires do mundo, livra-os do mal. Do mal. Nós devemos estar em permanência, em permanente ajuda ao nosso próximo, em permanente conjugação com o nosso próximo, não vivendo o mal. Esse é importante, é não vivendo o mal. Mas nós podemos viver neste mundo, porque este mundo, se não fosse o mal, era um mundo normal, como vai ser. Este mundo foi feito para ser normal em vivência uns com os outros. O mal, o pecado, o satânico, é que veio criar aqui grandes problemas. E, portanto, o futuro, este mundo sem o diabo, sem Satanás, vai ser normal. A convivência do ser humano vai ser uma coisa divina, portanto, vai ser uma coisa super boa, não é? E nós temos que ter a noção destas situações. E este exemplo desta cura é extremamente importante para nós percebermos também o amor que Jesus tem em separar-nos de tudo que nos separa entre uns e outros. Claro. E depois aqui na lição, portanto, na parte final, refere aqui exatamente esta história do leproso, não é? Portanto, Jesus ao tocar no leproso poderia ter ficado imundo, porque nós sabemos, como disseste bem, o leproso era excluído, não é? Portanto, ele próprio tinha que anunciar quando havia pessoas ao redor, ele é imundo, imundo, imundo. E as pessoas afastavam-se, não é? Porque não podia haver contacto, não é? Eles viviam no mundo à parte, digamos assim, não é? E este homem, portanto, pede a Jesus que o cure, portanto, ele implora a Jesus que o cure e Jesus toca-lhe, Jesus toca e cura, não é? Aquele toque de Jesus é suficiente para curar aquele homem, não é? Da lepra. E as pessoas ficam maravilhadas e o próprio homem, enfim, salta de alegria, não é? Portanto, é perfeitamente compreensível. Vemos aqui mais um exemplo de que Jesus desejava o bem das pessoas, desejava a saúde e a felicidade das pessoas. E ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não é? Exato. E há aqui um pormenor também que é salientado em Marcos 1,44, que eu leio, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação de que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E aqui também há aqui um pormenor que é importante, que é o passado, desde o Velho Testamento, desde o início, é importante na nossa vida. E nós temos que dar atenção a tudo que Moisés também determinou, tudo o que está no Velho Testamento, para que nós alicercemos bastante bem a nossa vida em Deus. Porque Deus não é só a partir de Jesus para a frente. Deus é eterno. E ele próprio, devíamos ver o plano que ele teve, tudo aquilo que foi feito lá atrás, para termos uma certeza absoluta e termos uma garantia absoluta deste plano que Deus formulou para nos salvar, e que esta salvação em Jesus não é um fruto do acaso, não é uma coisa feita assim às três pancadas, é um plano perfeitamente gizado por Deus, que vem restituir o homem, exatamente um plano que é feito não para só o homem, mas para todo o universo. Porque todo o universo está a assistir a tudo isto e é importante nós termos esta noção. Universo, não é? Exatamente. E diz aqui, porque terminou para lhes servir de testemunho. Portanto, este testemunho, estas situações todas do passado, são extremamente importantes também para nós alicerçarmos a nossa vida espiritual. Cimentarmos a nossa vida em Deus, temos que também ter a noção que isto tem várias etapas e que todas elas estão encadeadas para a nossa salvação, que Deus não apareceu só, Jesus não apareceu só aqui. Jesus é eterno, vem de trás, com um plano formado por trás e de aviso constante ao homem para se converter e para se arrepender dos seus pecados e para enverdar pela vida espiritual correta. E, portanto, nós aqui em Marcos 1,44 temos esta situação que é extremamente importante de analisar e viver isto num contexto de união e de conhecimento pleno de que Deus é um Deus que nos ama desde sempre, desde muito antes de nós termos nascido. Deus é eterno, não é? Claro. Exatamente. E ele não faz ainda nós não tínhamos nascido, já Deus nos amava, não é? Exatamente, ele não faz distinção de pessoas.
E aqui também a lição Exato. também refere a importância de obedecer a Jesus até nos mínimos detalhes, até naquilo que Nos parece mínimos detalhes. insignificante. Exatamente. Jesus tinha dito a este homem para não dizer nada a ninguém, mas este homem espalha a notícia do que tinha acontecido e isto veio perturbar a obra de Jesus, porque Jesus já não conseguia entrar na cidade, não é? Porque, portanto, e depois também outra coisa, isso poderia criar resistência nos sacerdotes, quando se soubessem, neste caso específico, quando eles se apercebessem que a cura tinha sido feita por Jesus, isto, portanto, podia criar e criava resistência da parte dos sacerdotes e, enfim, das autoridades eclesiásticas, não é? E, portanto, esta ordem de Jesus, não digas a ninguém, Jesus pede este silêncio, mas o homem, enfim, não obedece e acaba por... É compreensível, o homem estava tão feliz, tão contente, queria contar a toda a gente, não é? É perfeitamente humano e compreensível. Mas isto acabou por perturbar a obra de Jesus, não é? Exato. Agora, para terminar, eu creio que todos nós, independentemente de termos muito tempo ou não, acho que todos nós devíamos ler o capítulo 1 de Marcos, eh, 2 ou 3 vezes. Ou seja, lemos a primeira vez, depois lemos uma segunda, com mais atenção, e depois uma terceira ainda com mais atenção. E se nós não fizermos Para isto, nós vamos assimilarmos ver bem. realmente, vamos ver aqui situações que vão sendo renovadas, intensificadas e maravilhosas para nós próprios, com estes acontecimentos que vão acontecendo neste capítulo 1 de Marcos. É extremamente doce, é uma coisa, é gratificante nós fazermos esta leitura com bastante intensidade e lermos, e depois, no Espírito de Profecia, eu aconselhava, portanto, a nós lermos já todas as gerações, no Página capítulo 194, não é? assim, que fala do Este capítulo ex-leproso de fala disto. Cafarnaum. É extremamente delicioso nós estudarmos a palavra de Deus e vermos todas estas coisas maravilhosas que foram acontecendo para o nosso bem e que hoje nós temos expostas na palavra de Deus e que nos dão a garantia absoluta de um amor que é um amor que Não tem fim, nós não podemos não tem quantificar limites. o amor de Deus. É um amor tão grande que nós não conseguimos quantificar. Claro, é E, e, incompreensível. e é incompreensível para nós humanos. Mas se nós estudarmos isto com apego, nós vamos descobrindo pérolas, coisas deliciosas mesmo. É Claro, muito sem dúvida. gratificante. O estudo da E palavra de é, e Deus é é sempre, o estudo da palavra de Deus é sempre benéfico e gratificante, não é? Porque ao fim e ao Uhum. cabo estamos em contacto com o Espírito Santo, estamos em contacto com Cristo, com Deus, não é? Portanto, que Deus, portanto, Jorge, não sei se queres dizer mais alguma coisa, portanto, Não, ficava por aqui ok, com a leitura do capítulo 1 e aproveitar e cimentar também depois nos já todas as gerações porque vamos ficar muito satisfeitos com tudo isto, ok, com este estudo com mais pormenor. Que ok, Deus nos Jorge, abençoe e guarde e que nos faça cada vez melhores cristãos, melhores exemplos, melhores discípulos e que possamos ser tal e qual como foram os discípulos no passado, sem medo de orar, sem medo de enfrentar as lutas, sem medo de nada, porque Deus está por nós. E que se Deus é por nós, quem será quem contra será nós? contra nós? Nada, Exatamente, nada, claro, nada sem dúvida. conseguirá nos abalar. Claro, sem dúvida. Jorge, mais uma vez, um grande abraço. Que Deus te abençoe a ti e a Igualmente, tua família. Que Deus abençoe também obrigado. O Rubem que está como referi no início, que está na parte técnica. Que Deus abençoe o Rubem e a sua família. E que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe aqueles que nos ouviram e viram através desta plataforma. Que Deus nos guie e nos abençoe. É o meu desejo. Um grande abraço a todos. Amém. Obrigado, amém.